Tem alguns comentários que estão sendo feitos aqui e que eu gostaria de abrir esta live quando eu digo para vocês que eu tenho muitas coisas para falar. Eu vou começar falando sobre o que eu acho mais importante nessa decisão, né? Estou vendo aqui alguns comentários que são desrespeitosos. Coisa de torcedor. Zoação da galera. Isso aí é normal. Agora, eu, como comunicador, que chego a muitas pessoas, divulgar isso, eu vou estar estimulando um clima hostil de rivalidade. Hoje nós vimos cenas lamentáveis na Arena MRV. Desde antes do jogo, durante o jogo e depois do jogo. E, sinceramente, era óbvio que isso ia acontecer. E por que isso ia acontecer? Existe um clima hostil, um ódio da torcida do Atlético contra o Flamengo. E aí é que está o ponto. Que eu acho que nós, que somos pessoas públicas, temos uma responsabilidade muito grande nisso. A gente não pode ficar divulgando e inflamando isso. Imprensa, dirigente, jogador, ex-jogador, todo mundo, torcedor, porque hoje em dia os torcedores têm acesso às redes sociais e ficam espalhando essas teorias raivosas e de ódio por aí. Mas o que aconteceu hoje na Arena MRV, a gente já imaginava que fosse acontecer. E por quê? Gente, esse ambiente hostil, ele é estimulado diariamente. Quem vem em público e fala, lembrando o que aconteceu em 1981, nós estamos em 2024. Ficar lembrando daquilo ali. Lançar vídeo lembrando daquilo ali. Acirrando, motivando, trazendo um clima pesado para o jogo, tem responsabilidade no que aconteceu. Quando dirigentes de clube vão e falam, a gente está com medo da arbitragem, porque sabe como é que é, a gente é sempre roubado, aquela coisa toda, está colocando lenha nessa fogueira. Quando os jogadores, ex-jogadores, integrantes da imprensa, e aí a carapuça sirva para quem quiser vesti-la. Eu não vou falar nomes aqui, mas todo mundo sabe quem são essas pessoas e é muita gente. É muita gente. Os caras chegam lá, tem que tomar cuidado. Arbitragem, olha lá, o que vai acontecer, é isso, nós fomos roubados, 1981, olha só, que coisa, dá nisso. A história está registrada. Todo mundo sabe que em 1981, no estádio Serra Dourada, numa arbitragem polêmica de José Roberto Reit, o Atlético Mineiro teve 5 jogadores expulsos e, com isso, acabou sendo eliminado da Libertadores da América, que depois o Flamengo, com todo o brilhantismo, com um timaço extraordinário, viria a ganhar e se tornar campeão mundial. Acontece, minha gente, que isso foi em 1981. Eu tinha 10 anos e me lembro bem disso, eu vi tudo o que aconteceu. Hoje eu tenho 53. Quantos jogos entre Atlético Mineiro e Flamengo aconteceram depois disso? Quantos? Vitórias do Flamengo, vitórias do Atlético, erros de arbitragem contra o Atlético, erros de arbitragem contra o Flamengo, hoje mesmo.
O Lianco tinha que ser expulso. Não foi. Tudo bem. Eu fico imaginando se fosse o Léo Ortiz no lance em cima do Hulk, por exemplo, o que estaria acontecendo agora. Pois é. Tinha que ser expulso. Ok. Gente, a história está aí. Agora, ficar jogando lenha nesta fogueira, regando esta planta, estimulando esse clima hostil e de ódio, dá nisso. E não é só entre Atlético e Flamengo, não, hein? Entre todos os clubes que têm rivalidade. Todos que têm rivalidade. E nós temos muitas rivalidades no futebol brasileiro. Eu acho que as figuras públicas devem ressaltar a história, os grandes clássicos, os grandes momentos, os grandes jogadores, os feitos das suas torcidas, as grandes conquistas. Agora, ficar metendo o dedo na ferida e cavucando para abrir a ferida que já está ali e vai ficar, está na história. Depois de 40, 50 anos, sinceramente. Então, eu acho que tudo o que aconteceu hoje na Arena MRV, há uma responsabilidade muito grande dessas figuras públicas que ficam o tempo todo lembrando disso. É um vitimismo irritante. Cara, temos que falar de bola, falar de jogo, dois grandes times. O Flamengo mereceu ganhar porque ele foi melhor do que o Atlético Mineiro e ele tem um time e um elenco que são melhores que do Atlético Mineiro e mostrou que foi melhor em campo. Antes do primeiro jogo já estava se falando aquela coisa toda, que a gente sabe o discurso, e criando um clima de guerra. Sinceramente, eu não faço isso. Eu não compactuo com isso. E acho lamentável quem faz isso. Todo jogo tem a sua história. O Atlético já conseguiu vitórias em cima do Flamengo, o Flamengo já conseguiu vitórias em cima do Atlético. E a vida segue, gente. Vamos ter um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de cuidado. O mundo está muito violento, com muito ódio. O futebol é uma paixão incontrolável que mexe com as pessoas de tal forma que elas ficam malucas e são capazes, por causa do fanatismo, de fazer muitas coisas. Então, se você fica estimulando isso, eu confesso que eu fiquei revoltado hoje vendo o jogo na Arena MRV, porque eu sabia o que ia acontecer. Antes do jogo, numa live que eu fiz aqui, eu já tinha alertado, falei, cuidado, ficam falando. Não deu outra. Que sirva de lição, não só para Atlético e Flamengo, para todos os grandes jogos em que existe muita rivalidade. Cuidado com as palavras, gente. Cuidado com o discurso. Cuidado com as narrativas. Isso pode aumentar o ódio e gerar uma tragédia. Essa é a minha opinião.